Henrique André, temos as semifinais definidas. Boa noite. Fala, João. Boa noite pra você, pra quem tá acompanhando o Bastidores nesse sabadão. E a Itatiaia, a rádio dos grandes eventos, segue aqui nos Estados Unidos, acompanhando todos os detalhes e todas as emoções do Mundial de Clubes. É isso mesmo, eu tô aqui na porta do MetLife Stadium, onde agora há pouco o Real Madrid venceu o Borussia Dortmund e se classificou à semifinal. Mas antes de falar desse jogo, vamos falar dos brasileiros, né? Um fez bonito e o outro voltou para casa. Jogos disputados ontem. O Fluminense venceu o Al Hilal da Arábia Saudita por 2-1. E muita gente falando assim, mas não é um gigante europeu. Cabe lembrar que o Al Hilal, comandado pelo Simone Inzaghi, deixou para trás nada mais, nada menos que o Manchester City, comandado por Pep Guardiola. Então uma grande vitória da equipe comandada por Renato Gaúcho, que vai enfrentar o Chelsea na próxima terça-feira aqui no MetLife. Jogo marcado para 4 da tarde. O Chelsea que desbancou o Palmeiras, 2-1 também, e um golzinho no final do jogo, quando o Palmeiras com o Estevão, que está assinado com o Chelsea, fez a lei do ex não, né? A lei do futuro, porque vai defender ainda a equipe inglesa. O Estevão empatou o jogo, só que no final o Everton acabou num lance infeliz, fazendo gol contra e eliminando o Palmeiras. Palmeiras já voltou para o Brasil, voltou na manhã deste sábado e não está mais no Mundial. Então Fluminense e Chelsea, a primeira semifinal. Hoje tivemos a definição do outro confronto. Mais cedo, o Paris Saint-Germain, comandado pelo técnico Luiz Henrique, atual campeão da Liga dos Campeões, venceu o Bayern de Munique por 2-0. E esse jogo chamou a atenção por dois detalhes. Primeiro, uma notícia triste. O Musiala acabou se lesionando, fraturou a fíbula e vai ficar parado por no mínimo 4 meses. Essa a expectativa e uma notícia muito ruim, né? Envolvendo qualquer jogador, a gente não gosta de lesão, mas o Musiala acabou fraturando a fíbula e afetou alguns ligamentos também. Então vai parar e dificilmente volta a atuar este ano. Bom, vamos falar de bola rolando. Paris Saint-Germain, com um jogador a menos, estava vencendo por 1-0. Teve outro jogador expulso e fez 2-0 e se classificou para a festa do Luiz Henrique, que comemorou demais após esta partida, após o resultado 2-0. O treinador espanhol ficou muito feliz e não escondeu essa alegria, né? Até para calar quem diz que os europeus não estão nem aí para o Mundial de Clubes. Então, Real Madrid, que venceu o Borussia Dortmund por 3-2, com direito a gol do Mbappé, que entrou no segundo tempo. O Real Madrid jogou aqui no MetLife agora há pouco, venceu os alemães e agora vai enfrentar o PSG. Teremos uma grande semifinal entre franceses e também contra os espanhóis. Que duelo, hein? Real Madrid e Paris Saint-Germain, esse jogo quarta-feira também aqui no MetLife. Lembrando que a decisão será no domingo, dia 13 de julho, e a Itatiaia, obviamente, vai marcar presença para levar para você que não desgruda do radinho e também das nossas plataformas digitais todas as emoções. E tomara que com o Fluminense avançando a grande decisão. Bom, João, essas são as notícias, as informações aqui dos Estados Unidos e eu volto ao longo da nossa programação, tá certo? Boa noite para vocês. Muito obrigado, Henrique André, e que bem o Fluminense faz ao futebol mundial ao não permitir que o Mundial de Clubes se transforme precipitadamente em uma fase estendida da Liga dos Campeões da Europa, né? Poderia virar um campeonato europeu e o Fluminense está lá, o estranho no ninho, né? Mas a Copa permite isso, né? Copa diminui distâncias técnicas, eu sempre falo isso. E o time que entra em campo sabedor disso... Ainda mais a Copa com um jogo só, né? É o mata, né? Quando é o mata-mata, a chance da surpresa ainda existe, mas diminui. Com um jogo só, Um jogo só, cara. Você tem que saber jogar, mudar a sua forma. O Renato fez muito bem. Aliás, que trabalho do Renato Gaúcho, né? Espetacular. Mudou o jeito do Fluminense jogar, colocou 3 zagueiros, alas pelos lados do campo, soltou mais o Arias... E olha que o Fluminense se classificou contra o Al Hilal num jogo em que Arias e Cano não foram bem, né? Que mostra que o Flu não está nem dependente dos seus principais jogadores na competição. Então tá muito bem, vai pegar o Chelsea, que perdeu para o Flamengo, mas fez um jogo muito equilibrado contra o Palmeiras, ou seja, dá para o Fluminense, inteligente como vencendo, encarar. E na outra, cara, a outra é briga de cachorro grande. Você tem 2 treinadores espanhóis muito bons, Xabi Alonso, Luiz Henrique, o atual campeão da Europa,
E o maior contra o campeão da Europa. Campeão da Europa, né? Cara, que jogo, que jogo. É o que sempre ganha. Aí de vez em quando ele perde e quando ele perdeu esse ano, ganhou esse que é o adversário. Que jogo nós teremos? Que jogo PSG e Real Madrid. Aliás, são duas semifinais interessantes, cada uma com sua característica, mas muito equilíbrio nos dois jogos. Fluminense tem chance? Tem, claro que tem. Ainda mais depois do que já fez, né, João? Eu não seria louco de dizer que não tem chance. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei nos outros jogos. O adversário do Fluminense é o favorito. O Chelsea é o favorito. Mas vai cair no que nós falamos agora. É um jogo, cara. Um jogo. O Fluminense tem feito uma competição muito correta. As duas equipes têm desfalques importantes por conta das suspensões. Eu não cravo o Chelsea vencendo, para mim tá em aberto, o Fluminense tem plenas condições, ainda que não seja favorito, de passar a final. Cara, e já é histórico, mas seria um feito impressionante do Fluminense. Eu tenho visto, o Henrique André falou disso durante o boletim dele, e eu tenho visto os europeus tratando esse Mundial de forma mais efusiva à medida que as rodadas vão passando. A turma não tá naquela fleuma do antigo Mundial, que ia lá, pegava o troféu, dava uma palminha e ia embora. Os caras estão vibrando, os caras estão querendo ganhar, viu, Edu? É uma competição muito grande, né, João? O torneio é grande, cara. É uma Copa do Mundo ali, nos moldes da Copa do Mundo, clubes do mundo inteiro. Eu brinco, né, que a gente só via isso em videogame. Time brasileiro jogando contra os europeus, contra os árabes, e agora tá acontecendo na vida real. E à medida que o campeonato foi se desenhando, foi se desenvolvendo, os europeus foram também caindo na real, falando, opa, isso aqui é legal, isso aqui não é só dinheiro não, isso aqui é visibilidade, o mundo inteiro está acompanhando. É esporte, né? É essência, exato, é ser competição, campeão, né? Competição, os caras estão competindo, eles são grandes, eles são gigantes, e não à toa os dois principais times da Europa estão aí nas semifinais, Real Madrid e PSG. O Edu veio para ficar o Mundial? Eu acredito que sim. Até porque de 4 em 4 anos, João, vai dar uma arrefecida aí na reclamação de muitos clubes, mas eu acho que veio para ficar. Acho que não tem mais como fugir, pegou. Talvez tenha que pegar um pouco mais lá na Europa em termos de repercussão. Talvez se for lá, se levarem o próximo Mundial para o continente europeu, acho que pode ser uma boa ideia, até para vender lá com os europeus, mas enfim, para mim pegou. Daqui 4 anos teremos outra competição e já estamos contando os dias para que ela volte.